Revelações bíblicas. No terceiro capítulo de 2 Timóteo, o apóstolo Paulo adverte sobre a abordagem de tempos perigosos nos últimos dias. O termo perigosos aqui transmite a ideia de problemas significativos, dificuldades e situações estressantes. Essa condição é prevista para caracterizar os tempos finais. Comumente, quando se discute os últimos dias, muitos imaginam eventos dramáticos e catastróficos, conforme descritos em profecias bíblicas, como os 4 cavaleiros do Apocalipse, as primeiras e segundas bestas de Apocalipse 13, o início das dores com nações em conflito, distúrbios celestiais como o sol se tornando negro e os impactos devastadores após o toque das 7 trombetas, cada uma anunciando seu próprio desastre. Essas imagens vívidas dominam a imaginação popular sobre os tempos finais. No entanto, nosso foco hoje se volta para as mudanças mais sutis que também estão profetizadas para acontecer. Essas alterações em nosso mundo podem não ser tão visualmente dramáticas ou imediatamente avassaladoras quanto os eventos cataclísmicos frequentemente associados ao fim dos tempos. No entanto, essas mudanças mais sutis são igualmente significativas, alterando a própria estrutura da sociedade e cumprindo a profecia de tempos perigosos por si mesmas. Apesar de sua natureza menos evidente, essas mudanças são profundas, remodelando gradualmente nosso mundo de maneiras igualmente impactantes, como os sinais mais reconhecidos dos últimos dias. Nas suas escrituras, especificamente no contexto de discutir os tempos perigosos, o apóstolo Paulo foca não nas calamidades externas que podem afligir a humanidade, como guerras, fomes ou doenças, mas na decadência moral e ética dentro da própria sociedade. O ênfase de Paulo está no caráter e comportamento das pessoas, destacando um período marcado não pelas provações físicas que desafiam o corpo, mas por uma crise moral e espiritual profunda. Ele aponta para a degeneração em uma ampla maldade e depravação, desenhando paralelos com episódios históricos de significante falha moral, como a pecaminosidade observada em Sodoma e Gomorra, a corrupção generalizada na época de Noé e a rebelião em Babilônia. Essas referências servem para ilustrar a profundidade da maldade humana que define os últimos dias. Paulo sugere que esse ápice de pecado e decadência moral, reminiscente dos piores momentos na história bíblica, caracteriza a era em que vivemos atualmente. Esta é a era a qual ele se refere como os últimos dias ou tempos perigosos. Um tempo não definido pelas aflições externas que atingem a humanidade, mas por uma profunda crise interna de caráter e moralidade. Segundo Timóteo 3:1-7, isso também será evidente, pois nos últimos dias tempos perigosos virão. As pessoas serão egoístas, gananciosas, arrogantes, blasfemas, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, implacáveis, caluniadoras, sem autocontrole, cruéis, inimigas do bem, traidoras, orgulhosas, amantes do prazer em vez de amantes de Deus, mantendo uma forma de piedade, mas negando seu verdadeiro poder. Deste tipo são aqueles que se infiltram nas casas e conquistam mulheres vulneráveis carregadas de pecados, levadas por várias paixões, sempre aprendendo, mas nunca conseguindo chegar ao conhecimento da verdade. O primeiro traço desses tempos é o amor próprio. No contexto dos últimos dias, destaca-se uma profunda mudança nos valores da sociedade, com uma inclinação desenfreada para o egoísmo. Essa era é caracterizada por um foco avassalador no ego, encapsulado na atitude de eu. Tal egoísmo marca uma partida significativa da vida comunitária e centrada em Deus, idealizada para a humanidade. A prevalência do egoísmo se manifesta em diversos relacionamentos, desafiando papéis e expectativas tradicionais.
Por exemplo, a noção de uma mãe egoísta contradiz o altruísmo inerente esperado na maternidade. Da mesma forma, o comportamento egoísta nos maridos mina a parceria e o apoio mútuo fundamentais para o casamento. Essa mudança em direção à autoabsorção contradiz o mandamento bíblico de amar o próximo como a nós mesmos, um princípio que destaca a importância do cuidado mútuo e da empatia dentro da comunidade. Jesus Cristo enfatizou esse mandamento através da parábola do bom samaritano, que serve como uma crítica ao egoísmo e um apelo à compaixão. Nesta parábola, tanto um sacerdote quanto um levita ignoram um homem em extrema necessidade, priorizando seus interesses sobre o bem-estar dele. Suas ações contrastam fortemente com as do bom samaritano, que demonstra um amor verdadeiramente próximo, fornecendo assistência imediata e desinteressada ao homem ferido. Essa história não apenas ilustra a essência da verdadeira compaixão, mas também nos desafia a refletir sobre a importância de colocar as necessidades dos outros ao lado, ou até antes das nossas próprias. A sociedade de hoje frequentemente prioriza o individualismo e o autointeresse, apresentando um desafio significativo para os ideais bíblicos de comunidade e apoio mútuo. Esse foco está em desacordo com os ensinamentos de Jesus e o exemplo dado pelo bom samaritano, que advogam por uma vida dedicada não ao eu, mas ao bem-estar e cuidado dos outros. Uma vida assim reflete a essência do amor e da vizinhança que é pretendida para a humanidade. A questão do egoísmo surge como um problema central dentro deste contexto. Se alguém perguntasse sobre a fonte da maioria dos problemas pessoais, uma resposta comum provavelmente destacaria ações egoístas de outros como um fator contribuinte. Essa observação sublinha uma verdade mais profunda. O egoísmo está no cerne de muitos de nossos pecados e problemas. A tentação que levou Eva ao erro no Jardim do Éden, conforme relatado na Bíblia, teve raízes em um desejo de se elevar, espelhando a natureza fundamental do egoísmo. Essa centralização em si mesmo não apenas alimenta nossos pecados, mas também gera dificuldades em nossas vidas, prejudicando nossa capacidade de desfrutar plenamente da vida. Ela nos impulsiona a nos fechar, buscando proteção através do isolamento e da blindagem contra os outros. No entanto, há um caminho para superar esse egoísmo pervasivo. Ao nos lembrarmos continuamente da perspectiva eterna, reconhecendo que nosso destino final é o céu, onde estaremos na presença do Senhor e entraremos nas portas da cidade celestial, podemos mudar nosso foco de atitudes egoístas para uma maneira de viver mais altruísta. Essa antecipação da glória celestial nos encoraja a nos libertar das correntes do egoísmo, inspirando-nos a viver de acordo com os valores do amor, da comunidade e do apoio mútuo. O segundo ponto é o amor ao dinheiro. A busca pela riqueza é um fenômeno antigo. Porém, no mundo de hoje, a capacidade de correr atrás do dinheiro atingiu níveis sem precedentes globalmente. Há uma corrida generalizada para acumular riqueza, com muitas pessoas nutrindo o desejo de enriquecer e possuir tanto dinheiro quanto desejarem. Embora o dinheiro em si seja neutro, é o amor excessivo ao dinheiro e a busca pela riqueza por quaisquer meios, mesmo em detrimento de outros, que se torna um problema moral profundo. Esse desejo excessivo pode levar indivíduos a cometer atos de grande dano, incluindo violência contra outros em sua busca por ganho financeiro. A Bíblia aborda diretamente essa questão, afirmando em 1 Timóteo 6,10 que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os tipos de maldade. Esse trecho destaca como um foco excessivo na riqueza pode levar as pessoas a se desviarem de sua fé, impulsionadas pela ganância e, em última instância, causarem a si mesmas imenso sofrimento. Enfatiza que, embora a busca pelo sucesso não seja inerentemente errada, torna-se problemática quando ofusca nossos valores espirituais e morais.
O apelo a contentamento é um tema central nos ensinamentos bíblicos. Deus nos encoraja a encontrar satisfação no que temos, lembrando-nos de sua presença constante e apoio infalível, pois Ele promete nunca nos deixar nem nos abandonar. Essa perspectiva não é destinada a dissuadir o trabalho árduo ou a ambição, mas a alertar contra permitir que a busca pela riqueza se torne nosso foco principal em detrimento de nosso bem-estar espiritual. Ser rico ou aspirar ao sucesso, incluindo se envolver no trabalho ou começar um negócio, não é condenado. Esses empreendimentos são valorizados e incentivados, refletindo a importância da diligência e responsabilidade. No entanto, a questão crítica surge quando a busca pelo sucesso financeiro leva ao descuido da saúde espiritual e dos princípios éticos. Como Marcos 8,36 pergunta de forma contundente: pois de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? Esta pergunta retórica serve como um lembrete poderoso da futilidade máxima de priorizar a riqueza material sobre a integridade espiritual e o bem-estar da alma. O orgulho é uma atitude em que os indivíduos se orgulham de suas conquistas, muitas vezes acreditando que são superiores aos outros. Esse comportamento inclui exibir proeminentemente os sucessos sem dar o devido crédito a Deus por possibilitar essas conquistas. Notavelmente, essa tendência não se limita a ambientes seculares. Ela também permeia contextos religiosos. Alguns líderes religiosos ostentam o crescimento de suas congregações de um punhado para milhares ou até centenas de milhares de membros, sem expressar gratidão a Deus ou reconhecer seu papel em seu sucesso. A Bíblia aborda esse comportamento diretamente, rotulando tais indivíduos como vangloriosos. Tiago 4,16 critica explicitamente essa atitude. Como se alegrarão agora os que vivem entregues aos prazeres, tal jactância é maligna. É importante estarmos vigilantes e garantir que não adotemos uma postura semelhante. Segundo a Bíblia, a vanglória, especialmente quando omite o reconhecimento da providência divina, não tem lugar em uma vida centrada em Cristo. Tal comportamento é indicativo de uma queda espiritual. Embora não nos caiba julgar os outros, as Escrituras fornecem orientações claras sobre esse assunto. Deus desencoraja a vanglória, exceto quando ela serve para glorificá-lo. 1 Coríntios 1,31 encapsula este princípio. Portanto, como está escrito, aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. Este verso nos encoraja a redirecionar qualquer inclinação para a vanglória, para celebrar o que Deus realizou através de nós, garantindo assim que nossos elogios estejam alinhados com a gratidão para com Ele e não centrados em nosso ego. O orgulho é frequentemente associado a um amor excessivo pelo mundo material e seus prazeres. A Bíblia explicitamente adverte contra o desenvolvimento de um apego profundo às coisas mundanas, indicando que tal apego é incompatível com o amor de Deus. Este aviso é sucintamente capturado em 1 João 2,16, que inclui o orgulho da vida entre os traços indesejáveis que caracterizam a afeição mundana. Esta escritura sugere que uma preocupação com conquistas e status mundanos pode nos afastar de Deus, enfatizando que a humildade, não o orgulho, é o caminho que Deus deseja para nós. A humildade é retratada como a virtuosa alternativa ao orgulho e é a condição para a exaltação espiritual e o crescimento. A Bíblia aconselha especialmente os mais jovens a demonstrar respeito e submissão aos mais velhos, defendendo uma cultura de respeito mútuo e humildade entre todos os crentes. Este conceito de submissão mútua é reforçado ainda mais em 1 Pedro 5,5, que aconselha a todos a se revestirem de humildade, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas mostra favor aos humildes.
O destaque dado à humildade como um valor cristão fundamental sublinha a crença de que a verdadeira grandeza e maturidade espiritual são alcançadas reconhecendo nossa dependência de Deus e valorizando os outros acima de nós mesmos. Esta abordagem não só está alinhada com os mandamentos de Deus, mas também promove uma comunidade caracterizada pelo amor, respeito e graça, qualidades que contrastam starkamente com o egocentrismo e a arrogância promovidos pelos valores mundanos. A blasfêmia envolve desrespeitar ou mostrar desprezo pelo cristianismo. Este comportamento é frequentemente observado entre os descrentes que ridicularizam ou fazem comentários pejorativos sobre a fé. Ações ou discursos que desrespeitam ou mostram irreverência para com Deus e assuntos sagrados são considerados blasfêmia. A mídia moderna frequentemente zomba do cristianismo ou de Jesus Cristo, com inúmeros programas de TV que são claramente blasfemos. Isso reflete a era em que vivemos, onde filmes que zombam de Cristo não são incomuns. Infelizmente, isso não se limita apenas à mídia. Até mesmo em algumas igrejas, sermões que pregam mensagens blasfemas são entregues diante de crescentes desafios à reverência religiosa. Entre os mandamentos dados na Bíblia, a diretriz de obedecer e honrar os pais destaca-se como uma especificamente ligada a uma promessa. Este mandamento, destacado em Efésios 6, 1-3, instrui os filhos a obedecerem a seus pais no Senhor, pois isso é correto, e a honrar pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que lhes vá bem e vivam muito tempo na terra. Este trecho não apenas exige obediência aos pais como um dever moral fundamental, mas também associa uma bênção a este ato de obediência, prometendo bem-estar e longevidade àqueles que seguem este mandamento. A exigência de obedecer aos pais reflete um princípio universal, que transcende fronteiras culturais e religiosas, enfatizando respeito, gratidão e reverência dentro da unidade familiar. No entanto, relatos contemporâneos de desobediência extrema, como casos em que os filhos prejudicam seus pais, destacam uma profunda deterioração moral e social. Essa tendência alarmante não apenas destaca a necessidade de um recompromisso com os valores fundamentais de respeito e honra dentro das famílias, mas também sinaliza uma necessidade mais ampla na sociedade de abordar as questões subjacentes que contribuem para tais atos extremos de desobediência. Isso ressalta a importância de ensinar e incutir o respeito pelos pais e pelos mais velhos, como essencial para o bem-estar dos indivíduos e da sociedade como um todo. A Bíblia enfatiza a importância da gratidão, instruindo os crentes a darem graças em todas as circunstâncias, pois isso reflete a vontade de Deus para nossas vidas. Esse princípio é articulado em 1 Tessalonicenses 5:18, que afirma: "Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco." Tal diretriz sublinha a expectativa de que a gratidão deve permear todos os aspectos da vida de um crente, espelhando o exemplo dado por Jesus Cristo. Isso é exemplificado na história dos 10 leprosos, onde apenas um retornou para expressar gratidão a Jesus por sua cura, um gesto que Jesus elogiou por seu reconhecimento da graça de Deus. Por outro lado, a tendência de reclamar é prevalente no mundo, mesmo entre aqueles que foram abundantemente abençoados por Deus. Essa atitude revela uma falta de consciência ou apreciação pelas bênçãos recebidas, demonstrando um afastamento do chamado bíblico à gratidão. Em vez de sucumbir à ansiedade, preocupação ou queixas, as Escrituras aconselham os crentes a se aproximarem de Deus com gratidão. Filipenses 4:6 encapsula essa abordagem. "Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica com ação de graças, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições."
Este trecho destaca o poder transformador da gratidão, sugerindo que a gratidão pode reorientar nossa perspectiva, nos permitindo focar na provisão e cuidado de Deus, mesmo em tempos desafiadores. Assim, a exortação bíblica de ser grato em todas as circunstâncias convida os crentes a cultivar uma consciência contínua da presença e bênçãos de Deus em suas vidas, fomentando um espírito de gratidão que transcende desafios situacionais e está alinhado com os desejos de Deus para nós. A santidade inerente de Deus e a pureza moral estabelecem um padrão que não tolera o mal. Para manter um relacionamento com Ele, é imperativo que também busquemos a santidade, nos distanciando de todas as formas de mal. Essa separação não é apenas para nosso benefício, mas nos permite nos tornarmos vasos de honra usados por Deus para manifestar sua glória. No entanto, no contexto dos últimos dias, as Escrituras alertam que o valor atribuído à santidade dentro da vida cristã diminuirá. Hebreus 12:14 enfatiza a necessidade de buscar a paz e a santidade como requisitos para ver o Senhor, sublinhando o papel integral da santidade na vida do crente. Além disso, 1 Pedro 1:14-15 chama os crentes a uma vida de obediência, instando-os a não retornar a comportamentos passados impulsionados pela ignorância, mas a emular a santidade de Deus em todos os aspectos de sua conduta. Essa diretriz, sede santos, porque eu sou santo, é um poderoso lembrete do alto chamado ao qual os cristãos são convocados. E inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo. Obrigado por assistir e fique com Deus.